Olá, meu nome é Everton Juan. Seja bem-vindo. Ao desenvolver um aplicativo, você já deve ter se perguntado: será que tem alguma coisa que eu possa fazer para me perder menos? Para que meu aplicativo, meu código, seja menos confuso? Bem, é sobre isso que a gente vai falar. Porque desenvolver aplicativos é uma coisa incrível. É criar ferramentas que vão ajudar as pessoas no dia a dia delas. Mas o que é para ser a solução, muitas vezes se torna um problema, um pesadelo. O código começa a dar uma confusão, começa a dar erro, a gente se perde e as coisas não acontecem como a gente esperava. Mas você sabia que tem uma coisa que dá para fazer para minimizar tudo isso? Não é que não vai acontecer, mas vai minimizar. E você pode aplicar isso tanto em projetos novos como em projetos que já existem, mas com um pouco de cuidado. Para isso, vamos imaginar um prédio. Ele possui várias coisas que ajudam as pessoas a acessá-lo e entender a sua estrutura. Pense nas sinalizações. Você sabe que está no primeiro andar porque tem uma placa dizendo isso. Ou você sabe onde é a saída ou entrada porque tem essa indicação. E além disso, existe um padrão, onde que essas placas ficam localizadas, para que tudo fique bem identificado. Agora, imagine que mesmo tendo todas essas sinalizações bem descritivas, a gente ainda se perde. Imagina se não tivesse. Você já conseguiu descobrir o que pode ajudar a gente a melhorar o nosso código? Você sabe que uma placa de saída indica saída porque está escrito saída. Mas e se tivesse escrito apenas SA? O que é SA? Talvez nem a pessoa que fez a placa saberia dizer. Trazendo para nós, quem nunca declarou uma variável de uma letra só? Por exemplo, uma variável i, ou n, ou uma variável x, e depois não sabia o que ela significava. Ou pior ainda, fazer isso e depois, dentro de uma função, ter uma outra variável i, uma variável n, e não saber mais qual é a de fora ou qual é a de dentro. E aí fica tudo uma imensa confusão. Então, algo que pode nos ajudar a fazer do nosso código um lugar melhor para se localizar é usar nomes descritivos. Mas é claro que não tem um standard, um padrão oficial. Mas você pode criar um pattern, padrão seu, uma maneira de fazer as coisas, digamos assim, de um mesmo jeito. Ou, é claro, conversar com outros que estão trabalhando no projeto para ver qual vai ser o padrão de nomear as coisas. E é algo que realmente pode poupar muita dor de cabeça. Imagine quantos crashes poderiam ser evitados simplesmente por se usar nomes que são fáceis de entender. Você coloca o olho e sabe o que é. E além do mais, você pode se localizar de uma forma muito melhor no código. E dá para aplicar isso em tudo. A declaração das variáveis, ao nomear os elementos, as funções. E se você ainda não assistiu ao meu primeiro vídeo, nele eu apresento um projeto que eu estou fazendo, um projeto web. O nome dele é Notes, que ele é bem simples. Ele tem HTML, CSS e JavaScript. E nele eu estou tentando aplicar conceitos, como o que eu estou trazendo aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar ele aqui um pouquinho, para a gente ver como que esse conceito dos nomes descritivos é bem simples da gente aplicar e faz uma diferença bem grande na hora da gente se achar, da gente se localizar no código. Então, esse aqui é o meu projeto web, o nome dele é Notes. E como o próprio nome já sugere, ele é um aplicativo de anotações, de tarefas e coisas assim. Então, no primeiro vídeo, eu coloquei aqui algo como ir no mercado, E então a gente pode fazer um outro teste aqui, colocar, vamos ver, algo parecido com isso, comprar pão. Então, comprar pão. E aí aqui a gente adiciona a nota. Então, esse meu projeto aqui, eu dividi ele em duas partes. A parte da esquerda, que é a parte onde a gente escreve, e a da direita, onde a gente lê. E eu dei o nome de seção de escrita e seção de leitura para essas duas partes. E agora a gente pode dar uma olhadinha no código dele, do HTML e no JavaScript, para ver mais alguns detalhes. Então, esse aqui é o HTML. E como eu tinha falado, tem a seção de escrita, a section write, e a seção de leitura, que é a section read. Então eu tentei colocar da forma mais descritiva possível. Eu vou abrir aqui essa parte da seção de escrita,
E aqui tem todos os elementos. Então, por exemplo, aquela frase ali, né, qual o próximo passo? Está aqui, né? O nome dele é Write Label. Também tem as Write Options, que é aquela bolinha que aparece do lado da na caixa de texto, né? A propósito, a caixa de texto, a caixa de input de texto, né? Tá aqui. O nome que eu dei é Write Input. E aqui embaixo tem também o container dos Write Buttons. Então, seguir aqui uma espécie de padrão, tudo que faz a parte de escrita, eu coloquei Write. Justamente quando eu vou declarar isso lá no CSS, eu já sei exatamente que eu estou falando dessa parte de escrever. E a propósito, tudo isso aqui está dentro do painel de escrita. Então, tudo seguindo esse mesmo padrão. E indo aqui na parte de baixo, na seção de leitura, a gente vê também que tem o painel de leitura e aqui uma div com todas as notas que estão armazenadas. E aqui em cima também tem as opções de leitura, que elas só ficam visíveis a partir de 2 notas. Quando a pessoa coloca 2 notas, então aparece ali as opções de leitura. Por enquanto tem apenas uma opção, que é a parte da pessoa colocar o recente ou o antigo primeiro. Mas mais para frente eu vou colocar algumas outras funções. E aqui então, falando dos nomes, eu coloquei todos eles em inglês, né? E também segui o padrão Keybab Case, quando está tudo minúsculo e as palavras são separadas por hífen. E aqui eu poderia ter colocado qualquer nome, qualquer coisa mesmo, mas eu tentei ao máximo colocar nomes que sejam descritivos, para na hora de eu usar esses nomes em outros lugares, eu já saber o que eles são, né? O que eles significam. E agora indo para a parte do JavaScript, ele já inicia com algumas variáveis, que são justamente os elementos HTML. E aqui eu tentei seguir mais ou menos o mesmo padrão, né? Usando esses nomes write e read, né? Para manter um padrão parecido. E aqui no JavaScript eu uso o camel case, que é quando a primeira palavra é minúscula e todas as outras palavras começam com a letra maiúscula e não tem espaço entre elas. Mas uma coisa que eu gostaria de mostrar aqui é a parte das funções, que eu também tentei usar esses nomes descritivos para ajudar na hora de saber o que a função faz, né? Então, indo aqui um pouquinho para baixo, a gente tem, olha que nome bem descritivo, né? A função Welcome to Notice, que é bem-vindo ao Notice. Então, essa função aqui é usada para o seguinte, né? Quando a pessoa abrir pela primeira vez, a pessoa ela é recepcionada com um bem-vindo. Ou se tem uma nova versão, a pessoa já acessou, aí aparece ali uma tela de boas-vindas mostrando que existe uma nova versão. Logo depois tem a função para aplicar o tema. Depois tem a função getSettings, que é a primeira função que é chamada, na verdade, no Notice. E como o próprio nome já diz, ela pega as configurações, basicamente verifica se é a primeira vez que a pessoa acessou o Notice. Se for, exibe a tela de boas-vindas, e se não for a primeira vez, então ele pega, né, as configurações que já existem. Depois tem a função de prioridade da nota, a função de ordenar as notas, de renderizar, né, ou mostrar as notas, outras funções aqui também. E depois tem essa função aqui de adicionar nota, que é justamente a função que é chamada quando a gente clica ali no botão, né, adicionar nota. Então, o que ela faz, né? Ela, primeiro de tudo, ela verifica se o campo de escrita, né, ele não está vazio, né? Se ele estiver vazio, não vai entrar nisso aqui. Então, se é diferente de vazio, o que ele vai fazer? Ele vai criar um objeto, nota, e vai criar aqui 3 propriedades. Propriedade ID, texto e prioridade. Depois disso, vai jogar esse objeto nota dentro do Notice Main, que tem todas as notas ali armazenadas. Então, ele adiciona esse objeto, né, esse pacotinho aqui com ID, texto e prioridade.
e depois salva no Local Storage, que é o armazenamento que eu utilizo aqui para o Notes, que é bem simples na verdade, né? Depois disso, ele chama a função de renderizar a nota, ou seja, ele renderiza apenas essa nota que foi adicionada. Depois faz algumas outras coisas, né? Como limpar o campo de texto e focalizar de novo nele, né? Porque quando eu clico no botão de adicionar a nota, ele tira o foco. Então aqui ele ganha o foco de novo. Depois, mais para baixo, tem a função de apagar a nota, de abrir uma nota, também de editar a nota, e depois, mais para baixo, a função aqui de sair do modo de edição. Só mostrando aqui com um exemplo, né, que os nomes descritivos eles ajudam bastante. Que aqui poderiam ser qualquer outros nomes de função, mas eu escolhi, dentro do possível, colocar nomes que expliquem por si só aquilo que a função faz. E isso ajuda bastante, né? Simplesmente dar uma olhada no código, a gente sabe o que cada parte dele faz, só olhando pelo nome. Então, tudo isso é bem interessante, né? Então a gente vê que dar nomes descritivos não é uma coisa assim tão difícil. É claro que leva um pouquinho de tempo até a gente pensar no nome que seja mais apropriado. E claro, também tem sempre a chance de a gente ainda assim não encontrar um nome apropriado, né? E depois a gente pode ir aprimorando, pode ir melhorando, né? E é uma coisa que leva um pouquinho mais de tempo, mas que depois pode nos ajudar bastante para que a gente se localize, a gente se ache melhor no nosso código. Mas e o que você achou desse assunto? Você também costuma colocar nomes mais descritivos? Esse vídeo te ajudou de alguma maneira? Conta aí pra gente nos comentários. Tá certo? Obrigado e até mais!